Olá pessoal, essa é a nossa segunda videoaula. Vamos dar continuidade aqui à construção do nosso aplicativo. Tá? Essa foi a tela de onde a gente parou na última videoaula. Vamos relembrar aqui a tela que nós temos que construir. Basicamente a tela é essa, né? Vai ser a nossa tela de login para o chat. E a gente vai começar a construir, a colocar os componentes aqui, tá? Antes da gente começar a aula, eu expliquei aqui sobre esses componentes aqui, que são basicamente quase que uns plugins, né, que auxiliam vocês a visualizarem a estrutura aqui do código Dart. Para alguns de vocês que não estiver aparecendo reto aqui, essas linhas, né? No meu caso aqui eu instalei uma outra fonte, tá? Se vocês vierem aqui em configurações, aqui em settings, deixa eu ver aqui, fonte, tá? Eu instalei essa fonte aqui, ó, FiraCode. Eu até coloquei ela aqui como a minha fonte principal. Para vocês adquirirem essa fonte, é só vir no... Vamos lá, aqui no GitHub, tá? Vocês vão baixar essa fonte. Onde é que baixa? Vamos aqui no Releases, tá? Só baixar aqui, ok? Eu vou fazer a simulação aqui para vocês. Colocar aqui na minha área de trabalho, tá? E é super simples. Deixa eu terminar aqui o download. A internet está uma maravilha, tá? Vocês vão instalar essa fonte no sistema de vocês. E essa fonte vai ajudar a auxiliar aí a construir aquela estrutura bem mais limpa de código. Até uma fonte bem agradável, né, para quem está codificando. Bom, aqui eu já baixei. Para quem tem um Windows, você vai extrair aqui essa pasta, né? Super simples. Manda instalar, tá? Aqui no meu caso já instalei. Instalar a fonte. Vou deletar isso aqui. Depois de instalado, o que vai acontecer? Vocês vão colocar o nome da fonte aqui. Então, só relembrando, vai aqui em Settings, digita a fonte, tá? E aí a fonte do editor, né? Quais são as famílias de fonte? Por padrão, a primeira vai estar essa daqui, que é a Consolas. Mas se vocês prestarem atenção, quando a fonte tem uma separação aqui, aí coloque em aspas simples, como a nossa fonte tem separação, vocês vão colocar também em aspas simples aqui como a primeira fonte, tá? Essa FiraCode, e basicamente vai mudar um pouquinho, né, a questão da fonte aí, na qual vocês estão codificando, mas vai fazer essas estruturas aqui bem mais limpas, tá bom? Só para a gente, para não deixar vocês com dúvidas, né, porque, professor, no meu computador não ficou igual ao seu. Pode ser isso, pode ser não, com certeza é a fonte, tá bom? Então vamos continuar aqui. Da última vez que a gente parou, eu estava mostrando para vocês aqui a questão da estrutura, né? Eu coloquei aqui um column, que é uma coluna, né? E aqui uma linha, inclusive aqui não separou esses dois, porque eu deixei aqui o height, né? Que é a altura, e aí no caso aqui teria que ser o widget, ó, que seria a largura aqui, beleza? Mas isso aqui era só um código de demonstração. No nosso caso, o nosso container está indo até aqui, né? E aí a gente tem uma coluna, vamos deletar tudo de dentro desse container. Tá? Vamos tirar aqui o nosso container. Vamos salvar. Está sem nada. Lembrando que até a cor a gente retirou daqui de dentro. Tá? Então, eu vou só voltar a colocar aqui a cor, tá? Então, colors, ponto, vamos deixar aqui uma cor bem forte. Olha, dei o Ctrl S, salvei, né? Ele já carregou aqui a nossa cor. Então a gente ainda não fez basicamente nada, né? A gente só separa o nosso arquivo, o nosso main fica aqui, tá? A gente criou um home, que é uma
basicamente uma classe stateless, né, que não muda seu estado, é apenas para carregar o material, tá? Dentro do material, o nosso home, a gente colocou um container aqui, mas a gente vai criar, tá, a nossa página de login, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Então é o seguinte, se vocês perceberem, acho que no de vocês também, vai estar acusando esses erros aqui, esses problemas, né? Se vocês olharem aqui os problemas, ó, e esses problemas, quando você clica em cima, você vê que eles são referentes aqui à pasta de teste, tá? Essa pasta de teste, é quando a gente quer escrever nossos testes de código automatizado, né? Aqueles testes unitários, né? O que não vai ser o escopo da nossa aula e a gente não vai testar. A gente pode, tá, deletar essa pasta, não tem problema, tá? A pasta de teste. E assim não fica aparecendo esses problemas aqui, tá? E aí, na nossa pasta lib, que é a pasta onde está a estrutura do nosso código, a gente vai criar agora mais um arquivo, tá? Então, esse arquivo, basicamente, ele vai ser a nossa tela de login, tá? Essa tela, sempre que a gente carregar o nosso app, vai carregar o home e o home se encarrega de carregar a tela, né? Então, a tela inicial nossa vai ser a tela de login e depois que a gente logar, né, entrar no chat, que é a intenção do aplicativo, a gente vai para a tela, muda a tela, né, vai para a tela do chat mesmo, a qual a gente vai colocar lá, vai desenvolver, mas na tela de login a gente tem bastante trabalho aqui para desenvolver, tá bom? Nesse meio tempo vocês vão ver como é que é simples construir, né, as estruturas aqui dentro do Flutter, né, e vamos lá. O que eu quero ensinar a vocês aqui é sempre separar, para não deixar tudo tumultuado, tá? Em um único arquivo os códigos. Então isso é um critério meu, tá? Eu prefiro definir de outras formas. Deixa eu dar um ESC aqui. Eu vou criar aqui uma pasta, tá? Chamada screen. Tá? Com dois. Por que essa pasta? Aqui vai ter as nossas telas, tá bom? A gente vai colocar nossas telas. A primeira tela que a gente vai criar vai ser a tela de login. E aqui dentro eu vou criar um new file. E aí a gente vai colocar aqui, ó, login.dart, que é a nossa extensão aqui. Legal? Dentro da tela de login a gente vai criar agora uma estrutura, tá? Basicamente um componente, um widget. Então a gente não vai precisar usar a nossa bola de cristal, né? Se a gente olhar aqui, vamos olhar aqui a nossa tela inicial, então a gente já consegue prever que esses componentes eles vão sim mudar o estado dele, principalmente esse form test aqui, tá? Se o usuário não entrar com o nome, né, e tentar logar, tentar entrar aqui no chat, ele tem que informar que o usuário deve colocar um nome e isso, por consequência, muda o estado desse componente. Então, aonde esse componente está, tem que dar suporte para mudança de estado e, conforme eu falei na aula passada, o que dá suporte à mudança de estado é o stateful, é o componente stateful. Então a gente já sabe que o nosso componente aqui vai ser criado como stateful. Lembrando, o VS Code já traz aqui uma implementação já desses códigos para a gente. O STF, se vocês digitarem aqui, ó, a primeira opção que aparece aqui já é para inserir, ó, um componente stateful. Percebem que ele é até um pouquinho mais complexo, né, um componente. Então, assim, o nome do nosso componente, como a gente colocou o nome do arquivo login, a gente vai colocar o nome da nossa classe login. Ok? Pronto. Coloquei. Ele acusa esses erros porque a gente tem que importar, né, o package, né, o pacote do material. Então, a gente vai clicar aqui, ó, já vai fazer o import do material, tá? E os problemas somem. Qual foi a estrutura que ele criou aqui? Ele criou uma classe para a gente que estende aqui o stateful. Tá? Isso aqui é uma estrutura padrão, sempre a gente vai implementar assim, né? E ele já cria aqui basicamente uma outra classe aqui dentro do arquivo, que é o login state, né? Que é onde a gente vai colocar nossos componentes. E esses componentes aqui podem mudar de estado e o stateful aqui, o widget, vai gerenciar a mudança desse estado para a gente, tá bom? E aí temos o método build, que é o que constrói na tela para a gente, aqui dentro.
Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? A gente ainda não tem nada, tá? Então vamos retirar esse do nosso home aqui, ó, esse nosso container. Vamos retirar. Agora, quem a gente deve chamar aqui dentro é a nossa classe login. Tá? A gente vai passar aqui, já vai fazer o auto import, tá? E aí, vamos salvar isso aqui. Olha, ele já importou aqui o login.dart, né? Na pasta aqui chat, screen, login.dart, tá? Agora, aqui dentro, sim, dentro ele já tem um container, né? Até se a gente der um restart aqui, vai ficar preto. O nosso container não tem cor, vamos colocar uma cor aqui só para a gente ver alguma coisa, tá? Vamos colocar aqui colors, vamos colocar uma outra coisinha aqui. Legal, tá? Lembrando aqui, ó, que o color, tá? Essa aqui é uma propriedade que a gente tem que passar aqui, tá? Para a classe container, a gente já passa no construtor, basicamente é assim que a gente faz, tudo em Dart, né? Então, se a gente for dar uma olhada dentro da documentação, gente, para mim acessar essa documentação, eu aperto Ctrl, tá? Quando eu aperto Ctrl, onde eu passo o mouse, a própria IDL já reconhece e vai direto, tá, para o arquivo fonte. Então aqui eu vou simplesmente acessar o arquivo fonte da classe container, que é essa aqui. Então vocês podem ver que o container também estende um stateless, né? Ou seja, esse container, a partir do momento que ele é criado, ele não muda de estado, tá? Mas lembrando aqui que na nossa lógica, o container é um dos componentes que está dentro, tá, da nossa tela de login. E a nossa tela de login dá suporte sim para mudança de estado. Então a gente pode ter componentes aqui que mudam ou não mudam o seu estado, tá ok? Então vamos lá. Olha, dentro aqui do nosso construtor a gente tem um color e a gente tem que passar aqui uma classe color, tá? Então basicamente eu não construo aqui uma classe color, eu já estou pegando aqui, ó, o colors com S no final. E se a gente for dar uma olhada nesse cara, vocês vão ver que essa classe aqui, ó, ele já tem cores definidas como constantes, tá? Ou seja, não pode, a partir do momento que carrega na memória, esses valores não podem ser mudados, né? Então já são constantes. Mas a gente tem aqui a palavra mágica aqui chamada static. O que isso quer dizer? Que eu não preciso instanciar a minha classe para chamar essa constante dentro dela. Então eu só preciso chamar colors, ponto. Aí eu vou chamar a cor, né? No nosso caso aqui, a gente está chamando essa cor. Ela está aqui, né? Então ela já é um material color, né? Eu creio que sim. E aí, ó, você tem aqui essa é a diferença das cores simples para as cores que dão suporte, né? Para temas do Material Design, tá? Então, se a gente for olhar aqui, deve ter uma cor simples, né? Como essa aqui. Como ela não dá suporte, então a gente não vai poder colocar ela, mas essas classes aqui que dão suporte, né, para o sistema de temas, a gente já pode colocar. Só quero que vocês entendam, né, como é que a gente está puxando e o porquê que a gente está fazendo isso aqui. Apesar de não ter o new aqui, que fica bem confuso, né, se tivesse o new, como em todas as nossas classes, se eu colocasse o new, aqui eu não poderia colocar o new. Tá? E já me acusa um erro aqui, porque não? Porque o que acontece? Eu estou chamando basicamente uma propriedade estática dessa classe. Então eu não preciso instanciar para chamar ela, tá? Só para vocês começarem a compreender e entender esse código do Dart. Eu tive muita dor de cabeça no início com o Flutter para tentar entender isso aí, mas com o tempo você acaba se acostumando, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Nessa nossa tela de login, a gente já vai usar um componente que é bem interessante. Esse componente é chamado Scaffold. Tá? E esse componente ele já cria toda uma estrutura pronta para o Material. Tá? Eu não sei explicar a vocês se ele já cria uma mesma estrutura pronta também para o Cupertino, né, que é o outro tema, mas para o Material ele já cria toda uma estrutura. E o que é essa estrutura? Ele cria um corpo, tá, para o nosso aplicativo e já coloca um app bar, né, que é uma barra para a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse container daqui, tá, e a gente vai criar agora o scaffold, tá?
que é basicamente um widget pré-pronto, onde já tem uma estrutura, um esqueleto para a gente na nossa aplicação. Então vamos lá, a gente já tem ele aqui, ó. Ok, o que eu tenho que passar para esse camarada? É muita coisa, olha, quando eu passo o mouse por cima, tá? Eu tenho que passar algumas coisas para ele bem interessantes. Vamos dar uma olhada aqui dentro dele, né? Tudo isso aqui eu posso passar para ele. Então, duas propriedades aqui já nos interessam, que é o appbar, tá? E o body. O body basicamente a gente vai passar um widget, tá vendo? Que é o corpo, tá? Da nossa aplicação. O que a gente quer que fique no corpo. E o appbar, você pode ver que ele já tem uma outra especificação, né? Esse aqui é um preferred size widgets, tá? A gente vai ver isso aí, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos primeiro colocar o nosso corpo aqui, tá? Nosso body, a gente tem que passar um widget. A gente vai passar de novo o nosso famigerado container, tá? Porque é só um container mesmo. E vamos colocar aqui uma cor para ele, só para a gente entender. Vamos colocar aqui colors. Vamos colocar um vermelho, tá? Vamos salvar isso aqui. Olha, se vocês prestarem atenção, aparentemente não mudou nada, né? Mas se eu mostrar uma coisa aqui para vocês, vamos colocar aqui um componente, o appbar. Esse appbar, eu tenho que passar aqui, ó, basicamente esse preferred size widgets, né? Não sei qual é esse componente, mas olhando a estrutura aqui que nós já temos, a gente pode tentar aqui, ó, já temos um componente já pronto, appbar pra gente, tá? Vamos salvar isso aqui, ó, se vocês prestarem atenção, a barra de aplicativo já apareceu aqui dentro, tá? Então a gente já tem aqui a barra, e a gente tem o nosso buddy, ele tem um container vermelho aqui que a gente colocou, né? Então vamos entender esse appbar aqui, vamos analisar ele, tá? Esse appbar, eu creio que eu posso passar, isso aqui é todas as propriedades dele que eu posso passar, né? Mas uma que é bem interessante aqui é o título, né? Que é o title, a gente já pode passar aqui, eu vou só dar um espaço aqui, e aí vamos colocar aqui um title. Esse title, ele é um widget, tá? Então eu não posso fazer isso aqui, ó, simplesmente colocar uma string, porque ele não vai aceitar, então a gente vai ter que colocar um componente de texto. O componente de texto, basicamente, é o text. E esse componente aqui, ele é bem interessante, porque se a gente olhar a estrutura dele aqui, se a gente ver o construtor dele, a gente já vê aqui, ó, que a gente tem que passar um data, que é o que ele coloca lá. Só que esse data, ele é um campo basicamente obrigatório, a gente tem que passar, né? Não é opcional, porque não está dentro de chaves, né? Então, e não é nomeado. Mas, olha, se a gente olhar aqui, a tipagem dele é uma string, então aqui a gente já pode passar uma string para ele, tá? Então isso aqui funciona. Então, sei lá, título. Vamos salvar isso aqui, e aí ele já coloca aqui o nosso componente. Então, no nosso appbar, a gente colocou aqui, ó, um título, né? E já passou um texto para esse título e já coloca aqui na tela e temos um container, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso home e o nosso material, ele já está carregando o nosso login aqui. Se a gente apertar Ctrl e para ele a gente já vai ver a nossa classe login aqui. Mas no material a gente pode informar um componente que é chamado o tema. Esse componente tema, ele basicamente ele recebe um theme data, tá? Deve ser um theme data, um componente aqui final. Bom, eu não sei qual é essa função which, tá? Dentro do Dart, tem muita coisa dentro do Dart que eu ainda não conheço, tá? Mas basicamente vamos tentar passar um theme data aqui para ele, vamos chamar aqui. Vamos lá, theme data. Dentro desse camarada aqui, bora ver o que a gente tem dentro dele, tá?
Ok, várias propriedades de cor, né? Então a gente vai ter que pegar aqui. Nossa, é muita propriedade. Eu lembro que a gente vai ter que falar logo qual é o sistema de cor primária dele, né? Então vamos procurar aqui. O que nós temos aqui? Então, vamos pegar aqui. Eu lembro que é essa propriedade aqui, ó, Primary Swatch. São a cor primária, né, para fazer aqui toda a mudança do tema. E aí, no nosso caso, eu vou colocar aqui o Colors. Tá? É até com maiúsculo aqui o Colors. E nós vamos usar o Blue e Gray. Tá? Vamos usar esse camarada aqui. Vamos salvar. Ó, ele já colocou. Se eu tirasse essa cor daqui, ó, se eu apertar, existem várias maneiras de vocês basicamente... Oh, me deu um branco agora. Mas basicamente comentar esse código, desculpa, tá? Eu costumo segurar Ctrl, ponto e vírgula, tá? Basicamente o VS Code ele já comenta o meu código, seja em qualquer linguagem aqui dentro, ele já faz esse comentário automático. E olha só, eu tenho a minha estrutura aqui dentro, só que agora ele respeita, tá, a questão das cores que eu passei no tema aqui. Como é uma cor primária, né? Se a gente mudar aqui a cor, vamos colocar uma outra cor aqui, primária, ele muda toda a nossa estrutura e ele já vai mudando as cores de todos os componentes aqui dentro, né? Vamos supor que se essa cor fosse muito escura, eu não creio que tenha uma cor tão escura assim, mas vamos lá, vamos tentar ver uma outra cor aqui, sei lá, yellow. Ó, vocês percebem que o título, né, o texto, a cor do texto já foi mudada automaticamente, né, de branco mudou para preto, porque quem faz essa mudança do tema, dos componentes, é esse camarada aqui que é o Material App. Então, assim, como a gente coloca um tema aqui dentro, né, e usou aquelas cores lá de temas, ele já faz essa mudança para a gente automático. Isso que é legal, para a gente não ter que estar definindo todas as cores de tudo quanto é componente que a gente vai colocar na tela, tá bom? Então vamos voltar aqui, vou dar Ctrl Z, vamos voltar, essa vai ser a nossa cor primária, o nosso tema aqui. Tá? Vamos para a nossa área de login, basicamente aqui a gente já tem uma estrutura, e agora é o seguinte, a gente vai ter que começar a desenhar, né? Vai ter que começar a desenhar esse camarada aqui. Eu fiz um esboço aqui, né? Desenhei aqui para vocês duas imagens, né? Uma para vocês entenderem a questão aqui, deixa eu só assumir que esse cara aqui, como é que são os componentes de coluna, né, dentro do Flutter. Basicamente, quando eu quero construir uma estrutura de coluna, tá, e independente do que eu vou colocar aqui, ele cria, sempre vai ter um arranjo, tá, com essa estrutura de coluna. Dentro de cada coluna eu posso colocar qualquer componente que seja, né, mas eu quero que vocês entendam esse componente aqui, tá? E eu tenho o componente aqui de linha, tá? Que é o row e o column. Então o de linha ele vai trabalhar como se fosse uma linha, né? Aqui dentro das nossas colunas eu posso ter várias linhas, né, em cada coluna e vice-versa. Aqui também dentro de cada linha eu posso ter colunas dividido. Então eu só quero que vocês entendam esse layout aqui, tá? Que basicamente vai dar suporte para a nossa tela de login. Se vocês prestarem atenção, eu posso pensar muito bem como isso aqui é uma coluna, tá? Com vários componentes aqui dentro, agrupados, né? Como o ícone, um texto, tá? Um campo de formulário para gente de texto e um botão, tá? Então a gente vai começar a criar, a entender essa estrutura aqui e depois que vocês já têm essa noção de como esses componentes se agrupam, a gente vai começar a escrever o nosso código. Bom, aqui a gente colocou um container, né? Então, a gente dentro desse container, a gente vai colocar a nossa coluna. Vamos colocar aqui, tá?
Só que para a gente colocar dentro do container, a gente tem que entender o seguinte, o container ele pode ter apenas um filho, que é o child, aqui, ó. Ele só é apenas um widget. Então, dentro desse widget, é aqui que nós vamos colocar, só ajeitar aqui, é aqui que nós vamos colocar a nossa coluna. Lembra que eu falei que tudo é estrutura de nó? Então, esse aqui é o filho do container. Então, o filho do container nós vamos colocar um column, tá? Dentro desse column, ele é interessante porque a gente já tem uma lista, né? Basicamente que é aqui, e são uma lista de, que são os filhos, né? De componentes. Então, a gente não precisa passar apenas um, a gente pode passar uma lista de componentes. Então, esse camarada aqui é a gente vai chamar aqui, o children. E aqui dentro, tá? Lembra que essa estrutura aqui é uma estrutura de lista, tá? Uma lista de quê? Eu gosto de deixar assim, não que seja obrigado, tá? Mas é só para me lembrar, é uma lista de widgets, tá? E aqui dentro, eu vou dar um Ctrl S, salvar. Não mudou nada, né, no nosso aplicativo, mas a gente vai começar a colocar agora. Primeira coisa que a gente vai tentar colocar aqui dentro vai ser o nosso próprio ícone, né? E o interessante é que o Material ele já tem os ícones, tá? Padrões do Material Design. Onde é que a gente encontra esses ícones? Vamos colocar aqui Material Icons e vamos dar uma olhada nesses camaradas aqui. E já, ó, se vocês prestarem atenção, a gente está na página aqui do Material Design, onde fala como é que as estruturas, né, do Android ou da Google, que é a Google que define como essas estruturas são desenhadas, as regras para colocar os componentes, né, para manter aí um bom layout e uma experiência bem agradável com o usuário, tá bom? Vou voltar aqui porque o que nos interessa aqui é ver esses ícones. Então, a gente já tem uma infinidade de ícones. Uma coisa legal que eles poderiam deixar pelo menos era um filtro aqui para a gente filtrar por nome, tá? Mas o ícone que a gente vai procurar aqui é um ícone, basicamente, que vai representar aqui nossa tela de chat. Basicamente está aqui, ó. Esse ícone aqui eu já posso carregar diretamente dentro do Flutter, tá? Porque ele já incorpora o Material. E aí, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente tem um componente chamado Icon. Bom, onde é que a gente vê esses componentes? Eu vou fechar esse camarada aqui, tá? E a gente vai aqui pro Flutter Widgets. E vamos ver os nossos componentes aqui. A gente tem um catálogo aqui de produto. Eu vou voltar aqui, a gente vai abrir aqui. A gente tem um catálogo aqui de produtos, de widgets, tá? Que são os componentes que a gente pode utilizar. Olha, eu sei que para alguns é chato eu ter que estar olhando a documentação, mas o intuito da aula é o seguinte, eu poderia muito bem sair escrevendo tudo aqui, tá? Escrevendo e depois tentar explicar de forma resumida para vocês, para não deixar a aula tão extensa, tá bom? Mas volto a afirmar, esse não é o intuito da aula, eu quero que vocês aprendam a pescar, tá? Se eu der o peixe para vocês hoje, eu mato a fome de vocês hoje, tá? Mas amanhã vocês ainda vão ter. Então, se eu ensinar a pescar, vocês provavelmente vão poder matar a fome de vocês todos os dias, tá? Então, o intuito é que vocês aprendam. Então, vamos lá. A gente aqui tem, ó, temos aqui material componentes aqui, ó. Você pode ver uma lista aqui de todos os componentes, né? Temos botões com ícone, tem uma infinidade aqui, diabo 4, né? E a gente tem aqui o icon, tá? E a gente já vê aqui a implementação básica dele aqui, ó. Basicamente eu tenho que só chamar um componente aqui, ó. Ele já tem até aqui uma linha, olha, ele construiu uma linha, né? Com 3 filhos dentro, né? Que são 3 ícones. E cada ícone está carregando aqui, ó. Então é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai colocar aqui o nosso primeiro camarada dessa coluna que a gente está construindo. A gente vai construir, idealiza que isso aqui é uma coluna. A gente vai colocar o nosso primeiro widget aqui, um icon, tá? Um icon. Então, vamos deixar aqui, sempre deixando a vírgula, tá, pessoal? Porque aqui a gente é uma lista, tá?
de widgets, tá? O icon, ele está apresentando um problema aqui para a gente pode vir aqui, não está falando muita coisa sobre esse problema, mas a gente pode ver dentro da classe dele, segurando no Ctrl e indo lá, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Lembrando, olha aqui, ó, o this icon, tá? É um icon data, só que esse camarada aqui, ele não é opcional não, ele é obrigatório. Para você construir, tá, esse componente, você tem que passar um icon data para ele. E o icon data, basicamente, é os nossos ícones. Então, vamos lá, vamos colocar, aqui a gente vai ter que chamar a propriedade, vamos passar aqui, no nosso caso, não é por nome, tá? Nome é só a partir das chaves aqui. Então já tem que passar um icon data aqui para ele, tá? Então assim, já tem também um conjunto de ícones. Se a gente for aqui, ó, icons com S no final, tá? Ponto. E aqui é a lista de todos aqueles ícones. No nosso caso, a gente quer o chat, tá? Eu vou dar uma vírgula aqui e vou dar um Ctrl S. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele já criou o nosso componente bem aqui. Já colocou, tá? Ele colocou aqui o nosso ícone. E aí, se a gente for olhar aqui dentro desse ícone, provavelmente a gente pode mudar o tamanho, né? Que é o size. Aqui o size, a cor, tá? É o que nos interessa por enquanto. Aí, para esse caso, são parâmetros nomeados, né? Então aqui eu falo size. E o size o que que é? Aí tem que passar um double, então eu posso falar aqui um size, sei lá, 20. Eu dei Ctrl S aqui, não atualizou a nossa tela, nem com o hot reload. Vamos tentar um restart aqui. E também não aumentou o tamanho do nosso ícone. Tá, mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Passei o icon, o size 20, talvez seja muito pequeno 20, né? Vamos passar um 50. Agora, dei um 50 Ctrl S, realmente estava muito pequeno, né? Então, basicamente, agora o nosso ícone já está maior, tá? A gente vai deixar um ícone um pouquinho maior, vamos colocar 80. Legal, tá bom? Então, assim, a gente tem aqui dentro da nossa coluna, se você prestar atenção, a gente acabou de colocar um elemento, que é um elemento aqui na coluna. O próximo elemento que a gente vai colocar, e se a gente olhar aqui o nosso screenshot, é um texto, né? Aqui basicamente, escrito chat. Então, nosso próximo item, olha só, onde termina aqui, tá? O meu icon, ele está terminando bem aqui, então depois dessa vírgula, eu vou colocar outro elemento, tá? É o nosso elemento, um texto. Um texto, eu vou colocar aqui, chat. Vamos voltar aqui, ele já colocou o nosso camarada, tá? Só que a gente tem um probleminha aqui, né? Essa nossa coluna, ela está colocando as coisas com alinhamento que não é o que a gente deseja, né? Sem um alinhamento legal. Então, dentro do column, a gente tem algumas propriedades, tá? Essas propriedades eu vou tentar mostrar aqui para vocês, porque às vezes é um pouquinho complicado tentar entender no início, tá? Eu fiz esse outro desenho aqui, belíssimo para vocês, tá? Então aqui, ó, no column, nesse layout, a gente tem dois tipos de alinhamento, tá? O alinhamento aqui, o main axis, tá? É o alinhamento nessa direção, tá? Na direção, como é uma coluna, então a direção é vertical, tá? Tudo que cruzar ela é o cross, que nós chamamos de cross axis, é o alinhamento que cruza ela. Então, no nosso caso aqui, a gente precisa alterar esse camarada aqui, a propriedade do cross axis, tá? Para a coluna. Já para a linha, vocês percebem que o main axis é o alinhamento central aqui nessa direção. E o cross é o que cruza, tá? Então, vamos tentar fazer essa modificação lá, aqui no nosso column. A gente deve ter aqui o cross axis alignment. Então, a gente tem que passar aqui um objeto também, cross axis. Então, vamos achar esse camarada.
E olha, a gente já tem aqui eles prontos, ó. A gente vai falar aqui que é o no centro, tá? A gente colocou esse nosso alinhamento no centro e não alinhou, tá? Mas vamos entender aqui alguma coisa. Uma das ferramentas legais que o Flutter tem para ajudar a construir layout é aqui, quando vocês clicarem nessa ferramenta aqui do Open DevTools, a gente pode basicamente depurar boa parte do que está sendo desenhado na tela. Tá? Ele vai abrir aqui os componentes, ó, vocês podem ver aqui a estrutura de como foi criado, né? A gente vê aqui, ó, a gente tem a nossa página login, dentro dela tem o scaffold, que é esse camarada aqui, temos o container, dentro do container, ó, a gente tem a nossa coluna, e dentro da nossa coluna a gente tem o icon e o texto. Aqui a gente tem um appbar, que basicamente para essa tela a gente não vai querer, tá? Mas a gente daqui a pouco retira ele, e o nosso column está aqui, tá? Então assim, a gente tem o main axis alignment, está em start, tá? E o nosso cross está no centro, tá? Basicamente, aqui que está o nosso erro, tá? Esse camarada aqui deveria estar no centro também, que é esse alinhamento aqui, né? Vamos ver aqui e entender que esse alinhamento aqui, ele tem que estar no centro. Eu só fiz a confusão aqui com o cross, tá? O cross depois eu mostro para vocês, que é o alinhamento desses componentes aqui, tá? Então assim, na coluna central, a gente vai ter que colocar aqui em centro. Então a gente vai fazer isso aqui, mas tem um componente legal aqui, ó. Vocês já começam a ver, tá, o espaçamento. Está aqui a nossa coluna, tá vendo? Tem apenas 2 elementos, tá? Se a gente for aqui em column, em layout, a gente já pode ver aqui o cross axis aqui, tá vendo? Então ele já tem, a gente consegue ver os alinhamentos dele, ó. Basicamente, né? No end, até gerou um erro aqui que não era para a gente estar mexendo, mas eu vou assumir que esse camarada aqui, só para vocês entenderem, lá na frente a gente vai voltar a utilizar ele, tá? Só para vocês verem que tem outras ferramentas aqui bacana para a gente estar depurando a tela. Eu vou fechar aqui e agora a gente vai realmente mudar aqui no main axis alinhamento, que até hoje eu ainda confundo isso. E aí vamos colocar aqui o nosso main axis no centro, tá? Ok. Coloquei aqui no centro, tá? E vamos ver uma outra propriedade que a gente precisa, né? O nosso componente, basicamente, ele está com a coluna aqui, tá? Ele centralizou, né? O main axis quando se fala em coluna, a gente está falando de centralização vertical, tá? O cross axis, ele não está aparecendo para a gente. Eu vou voltar aqui o cross axis. Por que ele não está aparecendo? Porque se vocês prestarem atenção aqui, a nossa coluna só tem essa largura. Então, cross axis seria um alinhamento se a nossa coluna fosse um pouco mais grossa. Se ela fosse mais grossa aqui, né? Se ela tivesse... Eu não sei se a nossa coluna tem a propriedade size. Vamos ver aqui se ela tem, tá? Olha, ela tem... Sim, do main axis, só que ela não tem o do cross, mas do main axis, vamos ver aqui a propriedade, eu vejo que ele já tem algumas coisas pré-definidas, né? Com o main axis start, que era o que nós estávamos, a gente jogou para o centro, tá? E o main axis size, a gente tá em max, tá? Porque ele está pegando o tamanho máximo aqui, tá? Do nosso body, que é o nosso corpo do nosso aplicativo. Tanto é que se a gente mudar essa propriedade aqui, ó, e aí vamos colocar aqui bem, o size para mínimo e salvar, ó, ele retirou, né? Já deixou para o tamanho mínimo. O que é o tamanho mínimo? É o tamanho dos componentes aqui. Eu vou só voltar porque está auxiliando bastante para a gente habilitar aqui essa visualização, tá? Eu vou só arredar aqui e fechar esse animal aqui. Pronto. Tá ajudando a gente a desenhar aqui nosso componente. Tá? Então, como ele já deixa por padrão aqui no column, se a gente for ver aqui o padrão já é um max, a gente vai deixar aqui,
vai tirar esse mínimo, só para vocês entenderem, tá? Vamos deixar aqui o máximo, tá? E o cross axe seria o alinhamento aqui dentro, né? Mas vamos lá, como está no centro, eu vou mudar esse camarada aqui, vocês vão ver no texto. Eu vou colocar, basicamente, para o start. Quando eu salvar isso aqui, olha, vocês percebem que o texto, ele alinhou, tá, no início da coluna. Então, lembrando, cross axe é o alinhamento que cruza, né, basicamente a coluna, o main axis é o alinhamento aqui do meio da coluna, né? Ou seja, esse alinhamento vertical e o alinhamento horizontal. No nosso caso aqui, a gente mexeu no alinhamento horizontal, tá? A gente colocou o chat para cá. Se a gente colocasse um outro tipo de alinhamento, vamos supor, para o final, para o end, esse componente texto ele vai vir para o fim aqui dessa coluna, ok? Tá? Mas isso não está ajudando a gente, porque o que a gente precisa, basicamente, é que essa coluna fique centralizada aqui. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem um componente, tá? A gente tem um componente que se chama center. Esse componente ele é usado para centralizar. Vamos ver aqui nas nossas bibliotecas. Vamos pegar aqui na nossa biblioteca de widgets. Vamos ver aqui de layouts, tá? A gente vai ter, tá aqui, esse componente ele é usado para centralizar, né, as coisas na tela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos olhar a nossa coluna, tá? O nosso container é esse camarada todinho aqui. Esse camarada todinho, tá? Inclusive, eu vou aproveitar agora. A gente não vai precisar desse app bar, tá? A gente vai remover ele, porque a nossa tela vai ser tela toda, né? Nossa tela de login. E uma dica aqui, vamos tirar esse camarada horrível daqui. E a gente pode tirar aqui no material app. Se a gente for ver aqui uma propriedade do material app, a gente tem aqui esse camarada aqui, ele é responsável por mostrar essa tag para nos indicar que o aplicativo está tá em modo debug, ou seja, a construção ele é até mais lento, tá? Mas quando a gente compilar a versão final, isso aí some, tá? Mas vamos logo retirar esse camarada daí. Então a gente vem bem aqui e vamos passar o tema aqui, vamos ver aqui, debug, aqui. Vamos colocar para false. Se vocês prestarem atenção, deixa eu voltar aqui, tirar aqui, e no construtor, material app, esse debug ele já vem como true, ó, sempre como verdadeiro. O que a gente fez foi mudar essa propriedade, tá? Aqui a gente colocou para false e pronto, já deu uma limpada aqui no nosso layout, tá? E aí vamos voltar aqui. Essa nossa coluna a gente está tendo problema com centralização, mas a gente já viu que tem um componente aqui que centraliza as coisas para a gente. Basicamente ele não precisa de muita coisa, olha, ele já alinha aqui coluna, né, linha, container. Então vamos lá, olha só, tem uma coisa interessante. A gente sabe que nosso container aqui, dentro tem uma coluna, a gente quer alinhar essa coluna. Vamos voltar aqui. A gente quer alinhar essa coluna, tá? Colocar aqui no centro da tela. Então, o filho, basicamente, esse container, em vez de ter uma coluna, ele deve ter um widget centro, tá? Que é o center, que vai centralizar, e dentro do center a gente coloca a nossa coluna. A gente pode fazer isso, basicamente removendo esse caboclo aqui, tá? Mas isso daria muito trabalho, né? Então, o VS Code ele tem umas coisas bem legais para a gente aqui, ó, que é isso aqui. Quando você clica em cima da coluna, ele te dá uma opção aqui para você mudar, né? Envolver em o quê? Em um center? Ó, já tem um center aqui para gente. Ó, quando eu coloco aqui, ele já envolve, tá? A nossa coluna em um widget center. Se eu dar um Ctrl S, ele já centralizou aqui, já está começando a fazer do jeito que a gente queria. Uma coisa interessante é porque aqui o nosso main axis alinhamento, deixa eu voltar e mostrar aqui esse alinhamento aqui, né, que vai corresponder, esse caboclo vai ficar aqui no meio, aqui ou aqui, né, da coluna,
a gente já colocou para o centro, tá? Então, o que vai acontecer? Se ele não, mas qual é o padrão dessa propriedade? O padrão dele, se a gente for olhar aqui, o padrão dele é o start, né? Então, vamos colocar aqui só para a gente ver uma coisa. Quando eu coloco o start aqui, ó, ele começa do início, né, da nossa tela, mas a gente tem um probleminha aqui, ó. Ele está passando por cima da barra, né? Essa barra é uma barra padrão, tá? Do Android. Então, assim, a gente pode fazer o nosso aplicativo sobrescrever? Pode, mas não é o nosso intuito aqui de esconder essa barra padrão, tá? Não é o intuito da aula. Então, o que vai acontecer? A gente vai aqui em Home, a gente tem um componente aqui, tá? Que nos ajuda a colocar dentro dessa área independente do aparelho, tá? Que a gente estiver utilizando. Então, ele vai colocar dentro da área útil do aplicativo. E o nome desse componente, se eu não me engano, é o Safe Area, né? Vamos colocar aqui. Ele já traz aqui para a gente, eu vou tirar esse login aqui de dentro. No Safe Area a gente vai ter que passar um filho para ele, um child, e eu vou passar o nosso login, né? Quando eu salvo, olha, percebam que ele já marcou essa área aqui como não uma área já do Android e a nossa coluna passou a ficar embaixo dela, tá? Então ele sempre vai respeitar essa área aqui, né? A área do SO do Android, ele vai sempre respeitar. Então vai tentar colocar o nosso componente dentro de uma área, tá? Que não comprometa os outros componentes visuais do Android, tá? Então, isso aqui é bem legal. Vamos voltar para a nossa construção aqui do nosso... Então, a gente já tem aqui, basicamente, vamos voltar esse camarada para o centro, né? Que é o alinhamento aqui. Center. Salvei. O que mais está faltando para a gente construir? Mais dois elementos, né? A gente tem aqui um elemento de entrada, basicamente é uma caixa de entrada de texto e um botão, tá? Então, se a gente for aqui no Flutter, a documentação, e a gente vai olhar aqui os nossos materiais que a gente tem aqui, vamos ver a parte de input. A gente tem um form field. Bom, vamos lá, mas dentro desse, eu quero ver aqui do material component. Eu quero ver os componentes do material para isso. A gente tem aqui o text field, que basicamente, ó, é para a gente, ele até... Não era para dar esse erro aqui, mas tudo bem, né? Vamos recarregar esse camarada aqui. Então tá, né? Tu não quer rodar, não posso fazer nada. Mas a gente tem aqui um text field, tá? Ele já tem até uma implementaçãozinha pra gente, né? Então vamos colocar esse camarada aqui dentro do nosso aplicativo. Então, o que nós temos aqui dentro da nossa coluna? Já temos o nosso ícone, o nosso texto. Vamos dar uma vírgula aqui e vamos colocar aqui um text field, quase que não sai, né? Vamos colocar aqui, vou logo deixar uma vírgula aqui para o próximo componente, tá? Vamos salvar, é óbvio que não vai aparecer. Olha, já apareceu alguma coisa aqui. A gente vai, olha, já é clicável. E aí a gente olha, beleza, já está caminhando para alguma coisa, né? Tá, o que está faltando aqui para o nosso layout? Uma coisa que está me incomodando. Vamos colocar logo um plano de fundo, né? Pro nosso container aqui. Então, vamos definir uma cor para esse camarada para não ficar com essa cor aqui horrível. A gente pode definir aqui no container, né? O nosso color. E a gente está usando blue e gray. Bom, se eu salvar isso aqui, óbvio, vai ficar feio pra caramba. O nosso texto aqui tá
gente ainda vai ter que definir bastante coisa nele para mudar aqui o layout dele. Uma das coisas que eu vou fazer é, por enquanto, já chega desse auxílio aqui do... gente, isso porque eu estou usando o VS Code, né, que é um editor até que leve. Vocês podem ver que tá até demorando a carregar aqui a propriedade para desabilitar isso aqui. Bora ver se a gente mudar aqui. Isso ajuda. O Flutter, o Spectre não quer mesmo aparecer. Vamos deixar esse camarada escondido aqui. Vai que uma hora ele apareça aqui, uma hora ou outra. Mas já tem aqui, tá? Feito isso, a gente mudou a cor, já colocou aqui alguma coisa. Vamos só alterar aqui a propriedade dele. Vamos deixar um pouco mais forte essa cor, né? Vamos deixar aqui com 800. Vamos deixar aqui um plano de fundo bem forte para dar um contraste, né? Vamos ter que mudar a cor do nosso ícone. Então, a gente tem a propriedade color também aqui. Aqui no caso, como são componentes que a gente colocou individual, tá? Dentro do container, não faz parte, né, do scaffold. Isso aqui já é uma área nossa. Então, a questão do tema, quando a gente muda, né, aqui no home, aqui o theme data, ele não interfere nesses componentes, porque esses componentes é de livre escolha nossa, tá? A não ser componentes padrões que já compõem, tá, toda a parte do material design, né, como o app bar, algumas barras aqui embaixo. No nosso caso, a gente ainda não vai ver ainda aqui, pelo menos nessa tela de login. Então, aqui no nosso color, a gente vai querer colocar aqui uma cor branca, tá? White. Já mudou. A gente vai fazer a mesma coisa para o texto, só que para o texto, creio eu, que é diferente, tá? Para o texto a gente não tem nada aqui referente à cor, mas a gente tem estilo aqui, ó. Então aqui que a gente vai estilizar o nosso texto. Vamos colocar uma vírgula, e aí a gente vai definir aqui um estilo para o nosso texto. Opa, o que foi isso? Aqui. Esse estilo aqui, ó, é um componente aqui, text style. Vamos chamar esse camarada. Dentro dele, vamos ver o que nós temos aqui. A gente tem ali color. Vem aqui, color, tá? Propriedade color. Vamos lá. E aí a gente vai copiar essa cor aqui. Vou dar uma vírgula aqui, vamos salvar. Já ficou. Vamos também aumentar a fonte, né? A gente tem ali um font size, ó, que é um double. Então já coloquei cor. Vamos colocar aqui font size. Vamos colocar 32, uma vírgula aqui. Vamos colocar, sei lá, 42. Já está ficando melhor, né? Então a gente já definiu aqui o nosso componente. Temos o nosso text field. Dá uma olhada aqui na implementação do texto. Ele colocou um decorator aqui, acho que para fazer a decoração. Desculpa, desse texto, dessa área de input, né? Então, basicamente, vamos dar uma olhada dentro dele. O que nós temos aqui? Várias coisas. Controller, temos um decorator. Decoration. Mas não, temos até a questão do estilo, mas eu acho que acredito que seja para a fonte, né, do texto dentro. Página de alinhamento, mas eu acho que quando a gente quer mudar algumas propriedades é a decoração. Então vamos colocar aqui uma decoração. Aqui vamos chamar, e o que a gente tem que passar aqui? Um input decorator. Mas o que ele passou aqui? Ele passou, foi isso mesmo. Então, vamos passar esse camarada aqui. Ele também aqui. Dentro desse input, vamos olhar aqui, vamos dar um Ctrl S. Opa! Tá. E o meu não carregou mesmo, ó. O meu não carregou nada. Quero sumir. Agora carregou. Vamos sumir com esse camarada aqui, né?
Pronto. Depois a gente vê lá. Então a gente já está basicamente desenhando aqui o nosso layout. Vamos ver aqui, dentro desse input aqui, o que a gente pode passar. Ó, a gente pode passar ícone, text label, um label style, deve ser o estilo para esse texto. O hint deve ser o que a gente coloca aqui dentro quando a gente não tem nada, algo escrito, né? Então vamos colocar aqui o hint text. Vamos lá. O que nós temos que passar para ele? Ai, que bom, uma string. Não, a gente teria que criar um componente texto aqui dentro. Vamos lá. Informe seu nome. Vamos salvar. Ó, já aparece aqui. Então, quando a gente digita alguma coisa, né, ele basicamente some. Então, quando não tem nada, ele já dá uma dica aqui dentro para a gente colocar. Bom, mas o que a gente quer é deixar esse camarada branco, né? Esse camarada branco, e a gente vai ter que descobrir qual é essa propriedade aqui, segurando Ctrl e vindo aqui, tá? Então, não tem, olha, mas aí tem mais coisas aqui. Ó, a gente tem duas propriedades aqui, o fill color, tá? Informa a base, né, do preenchimento da cor, do decorator, e o filled. Eu acho que ele deve informar se deve ter ou não. Então vamos lá aqui, vamos colocar aqui um fill color, e no nosso caso é branco, tá? A gente tem que passar basicamente uma cor, se é uma cor a gente vai copiar aqui, tá? Ok, vamos salvar. Não aconteceu PN, mas basicamente porque flag deve ser true. Agora, né? Então aqui eu vou definir aqui se ele vai pintar a parte de dentro, né? Como basicamente isso aqui já devia estar como padrão false. Vamos ver. Não tem. Tem algum padrão aqui? Não tem nenhum padrão aqui. Não fala nada. Mas enfim. Não estava carregando nada. Bom, mas já está começando a ter uma aparência aqui agradável, né? Já está muito próximo do que a gente espera aqui, né? Então, vamos lá. O que a gente pode perceber aqui é que ele está ocupando a área toda, né? Ainda tem esse problema aqui, ó, que se a gente rotacionar aqui o nosso app, ó, a gente teve estouro aqui de tela, então a gente está tendo uma série de problemas com a construção desse layout, que a gente vai ter que sanar, né? Então, ou seja, vamos ter que pegar e consertar. Bom, primeiramente eu vou tirar isso aqui, tá? A gente vai consertar isso aqui, mas vamos passar para o próximo componente. Então a gente tem um ícone, tem um texto, tá? O ícone e o texto, um text field. Depois do text field, termina aqui, a gente vai colocar um botão. Vamos logo terminar de desenhar o nosso layout, vamos colocar um botão. Também, se a gente for aqui, tá? Dentro dos componentes, né? do material, a gente tem vários componentes aqui, um deles deve ser o botão. Então já deve ter aqui uma implementação de botão, vamos lá. Olha, a gente tem um botão bar, basicamente é uma barra de botões, não é isso que a gente quer. Tem um flat button, que é aquele botão que fica meio que escondido, né? Deve ser uma coisa para segundo plano. Tem um floating, que é esse botão que fica flutuando aqui por cima da tela, como se estivesse em cima, né? Não é o nosso caso. Botão com ícone, não. Temos esse botão outline aqui, que é muito parecido com o flat button, mas o que a gente quer mesmo é esse camarada aqui, que é o velho raised button, né? Então vamos dar uma olhada nesse rapaz aqui, tá? Isso aqui deve ser porque eu estou navegando no modo anônimo,
senão eu vou ter que mostrar todas as minhas abas abertas aí, eu não estou a fim de perder toda a minha pesquisa, então estou navegando aqui nesse modo. Não gosto muito do Edge, apesar de usar ele, mas é meio complicado. Mas vamos ver esse camarada aqui. Devia estar aqui o exemplo, né, da implementação dele, mas não tem problema não. Vamos implementar esse botão. E então o que a gente quer é esse camarada aqui. Vamos lá. Olha, então vamos ver como ficou a nossa estrutura aqui. Opa, toda vez que eu dou um Ctrl S, com isso aqui selecionado, ele salva um screenshot dessa tela. Por isso que deu essa piscada aqui. Vou dar um Ctrl S aqui dentro, tá? Já tem um botão aqui. Não apareceu nada, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. Mas a gente vai fazer aparecer alguma coisa nesse botão. Vamos dar uma olhada na estrutura desse botão aqui. Tá aqui o construtor dele, né? Então, a gente tem aqui um onPressed, tá? Olha aqui, ó. Ele é requerido, tá? Então não dá para construir um botão sem colocar aqui essa chamada. Isso aqui é um callback, tá? Callback quer dizer chamada de retorno, tá? E no nosso caso aqui é um void callback, né? Uma chamada de retorno que basicamente é uma função que não retorna nada, mas o callback basicamente é um retorno de quando a gente pressiona o botão, né? Tá aqui um onPressed, tá? Então isso aqui, olha só, basicamente é uma função, tá? Uma função void que nós temos que passar. Ele já colocou aqui, não, ele não colocou, tá? Então eu vou organizar o nosso código aqui. Lembra das aulas que a gente teve de exercício, funções anônimas? Então, agora que é bom relembrar isso aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma função aqui fora e passar aqui dentro, ou eu posso fazer isso aqui. Lembra lá? Então, eu posso fazer isso aqui. Opa, uma vírgula aqui e passar para o próximo parâmetro, tá? Eu vou até deixar aqui para dizer o seguinte, não vou fazer nada, ou deixar um nulo ali, mas eu vou deixar essa estrutura aqui apenas para mostrar para vocês, tá? Eu posso fazer isso aqui. O que eu estou fazendo? Basicamente, tem uma função aqui dentro, é um void, tá? Eu preciso colocar um nome, como é anônima, ela não tem nome. E aqui eu não preciso passar nenhum parâmetro, né? Se a gente olhar aqui o corpo da função que a gente tem que passar, eu não preciso passar nenhum parâmetro aqui dentro. Então, basicamente, como é que a gente pode testar isso aqui? Simples. Vamos colocar primeiro um texto nesse botão, que isso aqui está me agoniando. Vamos lá. Cadê? Tem alguma coisa aqui com texto. Não tem. Tem um child aqui, que basicamente deve ser os filhinhos desse rapaz aqui. Então, dentro do child, a gente vai criar um widget, tá? A gente vai criar aqui um texto. Tá? Opa. E aí, isso aqui é um widget. Vamos lá, sei lá. Enviar. Vamos salvar esse camarada. Ó, já tem, olha só, rapaz, ele já até colocou todo o estilo pra gente, que a gente vai ter que mudar isso aqui, tá? Mas quando eu clico nele, lembrando que eu tô aqui, quando eu clico nele aqui, não acontece nada. Deixa eu sair desse camarada. Mas como a gente testa aqui a nossa função anônima? A gente dá um print aqui no console, né? Vamos colocar aqui um print, o velho print, tá? Lembra lá no Dart? Somente, dessa vez eu escrevi somente correto, eu vi na aula passada que eu escrevi semente, tá? Somente teste, tá? Ok, vamos fechar aqui. Apertei Ctrl S, tá? Salvei. Ó. Basicamente aqui, porque tá rodando em modo debug, então ele leva um tempinho para poder responder, principalmente se eu ficar apertando várias vezes, tá? Aqui. Então ele vai imprimir aqui para a gente somente teste, que isso quer dizer que a nossa função está funcionando, tá? A gente não vai ver nada agora referente a isso, mas basicamente quando nós clicarmos no botão enviar, ele vai ter que primeiro validar se houve, se o usuário colocou algum texto aqui, né? E se ele colocou, a gente vai ter que pegar esse texto e quando clicarmos em enviar, que não vai ser o nome enviar, vamos ver qual é o nome aqui que a gente
definiu aqui, isso aqui eu bati uma foto para a gente saber basicamente o desenho do nosso layout. E basicamente vai ser entrar, tá? Então vamos colocar aqui o nome aqui, olha, não seria enviar, seria entrar. Faz mais sentido, né? Então, já mudei aqui. Ok. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada agora, tá? Olha só. Nossa, já começamos a criar uma estrutura, tá? Aqui temos uma coluna, né? Essa coluna, ela não ficou muito bem visível porque o nosso componente aqui, o nosso text field, ele basicamente ele expande em toda a tela. A gente vai ter que procurar um mecanismo aqui, tá? Para não deixar com que esse texto expanda a tela toda, né? A gente tem um componente padding, que basicamente vai colocar aqui, vai falar de onde ele deve começar internamente, né? Como se fosse um padding, para quem está acostumado com HTML, né? O CSS, mas a gente vai implementar isso na próxima aula. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a construção de componente, tá? Nessa aula aqui, a gente começou a organizar o nosso layout, ele já começou a ter uma cara já do aplicativo, né? Então a gente foi desenhando basicamente componente a componente. Aqui vocês conseguem ver a estrutura, lembra que eu falei uma estrutura em nó? Então aqui basicamente foi aqui que a gente começou a construir, né, a nossa coluna. Temos um ícone, um texto, um text field e um botão. Dentro do botão a gente tem um texto, né? Tudo isso está centralizado, essa coluna está centralizada, tá? E esse centralizador está dentro do container, né? Que é o nosso container aqui, que é esse camarada. E o container está dentro do scaffold, que é toda a estrutura aqui que nós temos aqui para criar, né, uma estrutura de um app para o Material, tá? Bom, gente, eu vou ficar por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai ver como consertar esses alinhamentos do componente, tá? A gente ainda tem muito detalhe para ver aqui. E vamos começar a personalizar o nosso input aqui, o nosso botão, tá? E corrigir algumas falhas aqui de layout. Tá? Aqui a gente já pode ver o nosso layout aqui, se a gente mudar a orientação, ele já tem algumas falhas aqui. Uma delas é quando a gente entra aqui, ó, ele já dá um estouro aqui, ó. A gente vai aprender a entender aqui onde está acontecendo, tá vendo? Na coluna aqui, então se a gente clicar bem aqui, ó, ele já sabe que algo com a nossa coluna está errado, né? Então, mas quando eu falo nossa, é do aplicativo. Então, a gente vai aprender a consertar. Esse é um problema muito comum, muito recorrente. Vamos voltar, volta, orientação. Aí, deixa eu dar o OK aqui. A gente vai aprender a consertar isso e melhorar um pouco o nosso layout, tá? Lá na frente a gente vai ver como validar e mudar para a próxima tela, tá? Que é a tela do chat. Tá? Então, quando a gente chegar até a tela do chat, vocês já vão estar um pouco mais familiarizados com a criação de componentes, né? E vai ficar, cada vez a aula vai ser mais rápida e fácil, tá? No início é assim mesmo, tá? Estou tentando ensinar vocês aqui como é que a gente vai desenhando e como a gente vai aprendendo sobre os componentes, mas eu sugiro a vocês, tá? Que dêem uma olhada na parte dos materiais, né? Dos widgets, tá? Que estão disponíveis para o Flutter, tá? Então aqui ele tem vários subdivididos aqui em categorias, layout, screw, para desenhar, o punch effect, texto, estilo, né? Aqui os componentes específicos do material, né? Temos tipo de input. Fala aqui sobre os widgets do Cupertino, né? Os básicos. Isso aqui a gente vai ver lá na frente, que é para trabalhar com patterns de assincronia, né? Que são métodos assíncronos, que são os async da vida. Quando a gente estiver trabalhando aí com mensagem de enviar e receber, vocês vão ver que a gente vai ter um grande problema aqui, porque essa tela está numa thread, né? Então essa thread aqui nunca pode parar e a gente tem que fazer para tudo que está rodando aqui, para não travar a tela, para a gente não usar a thread da tela, né? Que é o processo que desenha essa tela principal, a gente vai ter que fazer chamar um processo secundário, uma thread secundária, e aí a gente vai ter que aprender um pouco sobre a sync, tá? Mas a gente vai ver lá na frente. Mas sugiro que vocês dêem uma lida, tá? Uma leitura no material, comece a treinar, tá? Prometo a vocês que quando a gente fechar essa tela de login,
eu já coloco esse primeiro conteúdo aqui, tá? Toda a estrutura desse projeto para vocês, para quem não conseguir fazer, ou pelo menos já querer executar, eu vou colocar aí o código-fonte para vocês, tá bom? No site. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.